Shalom Adonai, boa noite. Estamos de volta, como prometido, falar hoje um pouco sobre Noé, para chegarmos em Abraão, para uma nova caminhada, uma nova geração, e dali nós partirmos para o verdadeiro estudo sobre os profetas. No capítulo 6 de Gênesis, no versículo 18, diz o seguinte: mas contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás tu e os teus filhos e as mulheres dos teus filhos contigo. É a primeira oportunidade que Deus fala em estabelecer uma aliança com o homem. No capítulo 9, versículo 9, Deus repete: eis que eu estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa semente depois de vós, com a vossa geração depois de vós. Eu estabeleço a minha aliança. Tudo começa do começo. E a aliança com Noé, Deus traz uma retratação de lá do início no capítulo de Gênesis, no capítulo 3, quando Deus faz uma promessa, Gênesis 3,15 precisamente, depois do pecado de Adão, de Eva, Deus diz que enviaria à terra aquele que esmagaria a cabeça da serpente. No final do arrebatamento da igreja, Deus vai, através de Jesus, cumprir essa promessa quando Jesus pisará na cabeça do grande dragão, que é a pequena serpente cá no Éden. Por conta das gerações seguintes, depois da geração de Adão, de Caim, a geração de Noé, Deus prepara o povo, prepara já a nova geração através de Noé e seus filhos, Cã, Sem e Jafé, e coloca na arca da aliança, na arca da salvação. Aquela arca simboliza a salvação das gerações futuras, que Deus iria estabelecer através da descendência de Noé. Abrão, vamos falar sobre ele. Ele vem da geração de Sem. Terá seu pai, vem da geração de Sem, vem Abrão da geração de Sem, aonde eu digo ser ele o primeiro chamado profético, o primeiro profeta chamado por Deus. Eu digo isso. Mas vamos voltar um pouco no tempo. Então Noé entra na arca por conta da condição da sociedade. A corrupção, a mentira, a inveja, a prostituição, o adultério. E eu quero dizer para vocês que estão me vendo e ouvindo, tem alguma semelhança com alguma geração, com a nossa geração, a situação daquela época? Tem muito a ver. Tem muito a ver com a nossa geração. Mas Deus decide destruir a terra através do dilúvio, depois a arca pousa no Monte Ararat, depois de 40 dias dentro da arca, Noé solta o corvo, depois solta a pomba. E quando viu que poderia estar em terra firme, Deus ordena a Noé que ele desça da arca com a sua geração. E daí começa uma outra geração, e já começa até mesmo com a geração má.
Porque Noé plantou uma vinha e dessa vinha ele produziu vinho, tomou e embebedou-se. Entrou na caverna, tirou a roupa e dormiu, embriagado com o vinho. Cã, de quem descende a geração de Canaã, Cã entra no aposento, ele que era o filho caçula, lá na caverna, e encontra o seu pai completamente nu. Ele sai e, em vez de providenciar, cobrir a nudez do seu pai, ele chama seus irmãos e comenta. Pela reação dos irmãos e também de Noé, talvez até ele tenha comentado em sentido de crítica. Eu estou dizendo isso. A Bíblia não diz. Mas Jafé e Sem pegaram uma capa, botaram sobre os ombros e de costa entraram no aposento e cobriram a nudez de Noé. Quando Noé despertou, Cã tinha como caçula, tinha Jafé e Sem, para testificar o que tinham visto e a maneira como Cã reagira. Noé amaldiçoou a geração de Cã. Começa daí. Mas daí vem toda a geração de Noé e chega a Terá, que daí vem a geração de Abrão. A Bíblia não fala em espaço algum de como Abrão tinha intimidade com Deus, nem como Abrão conhecia Deus. Mas certo é que Deus chama Abrão e diz: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Por que em ti serão benditas todas as nações da terra? Aí nós voltamos um pouco à história de Noé. Deus diz a Noé: multiplicai, frutificai e enchei a terra. Mas Deus não manda mais Noé dominar sobre a terra, porque a terra agora se encontrava contaminada pelos pecados, pelo pecado da humanidade. E Deus, na sua onisciência, ele já sabia que as gerações futuras não seria diferente, porque mesmo da geração vindo dele, tinha um filho que tinha sido amaldiçoado pelo próprio pai Noé, Cã. Então aí vem a geração que começa, a geração profética começa com Abrão. Deus diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E em ti, em Abrão, nós somos abençoados, porque a palavra diz que Deus abençoaria em Abrão todas as nações da terra. E Abrão sai da terra, seu pai, Terá, ou Tera, depende da tradução da sua Bíblia, era um homem idólatra, era o maior fabricante de ídolos em Ur dos Caldeus, era o maior idólatra, assim, por assim dizer, porque ele produzia imagens de deuses fantasiosos para vender para o povo. E Deus tira Abrão da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Olha um detalhe. Nesse texto de Gênesis 12, porque Deus diz: eu te mostrarei. Você não vai entrar na terra prometida, você vai ver de longe. Vocês lembram de alguém que passou por esse processo também? Lembram de Moisés? Moisés não entrou em Canaã. Só entrou 2, Josué e Caleb. Daquela geração de Moisés, que é outra história, não é para hoje, só entrou Josué e Caleb. Mas Abrão saiu, conforme Deus determinara. Pegou sua esposa, Sarai,
pegou seus empregados, seus animais, ou a sua fazenda, como assim diz o texto, e saiu. Com um detalhe: ele levou Ló consigo. Não era para Abrão levar Ló, era para sair do meio dos parentes e não levar parente com ele. Queridos, principalmente nós pastores, colegas que estão me ouvindo, nós como profetas, todos nós erramos. Desde o princípio, quando começou o primeiro chamado profético em Abrão, todos nós erramos. E Abrão errou. Não era para levar Ló. Aí na continuidade da história de Abrão, nós vamos ver diversas consequências que aconteceram por conta dessa situação. Os empregados de Ló, os empregados de Abrão, os cuidadores dos gados brigavam por conta de terra. Aí Deus fala com Abrão e Abrão chama a Ló e diz: olha, vamos separar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Pronto, não tem problema nenhum. Mas vamos nos separar aqui. Ló escolheu a campina de Sodoma e Gomorra, porque era mais verdejante, era mais bonita, parecia que produziria mais do que para onde Abrão ia, só que Abrão ia com a bênção. Abrão ia debaixo da bênção de Deus. Deus diz a Abrão que ele prosperaria, te farei prosperar. E Ló foi para Sodoma e Gomorra. Mas lá na frente, no capítulo 12 ainda, e no capítulo 25 de Gênesis, nós vamos ver os pastores dos rebanhos de Abrão dizendo assim: olha, o Senhor fez o meu Senhor prosperar. O Senhor, Deus de Israel, fez o meu servo Abrão prosperar. Porque a promessa estava com Abrão. A maior bobagem, a maior burrice, a maior falta de estabilidade na vida de Ló foi separar. A promessa estava com Abrão. A bênção era de Abrão. Mas ele foi para Sodoma e Gomorra e lá encontra novamente um quadro de prostituição, de adultério, de ganância, de usurpação, de espírito de grandeza e tudo, enfim, que não prestava, estava em Sodoma e Gomorra. E mais uma vez vai Abrão em socorro de Ló através da oração e Deus dá libertação. Mas vamos parar por aqui, na história de Abrão, que não é o caso dele hoje. O nosso caso é o chamado profético. Depois de Abrão, aí Deus faz a promessa a ele de que daria um filho a ele. Abrão imaginou pela sua idade que ele não alcançaria mais a promessa, Sarai também, e aí dão uma amante, podemos dizer assim, a Abrão, Agar. E Agar deu um H em Abrão. Gerou Ismael. Gerou Ismael, aí vem novamente o conflito de gerações. Mas Deus tinha a promessa. E lá na frente Deus permite que nasça o seu filho Isaque. Depois Jacó. De Jacó vem as 12 tribos de Israel. E vem aí agora a toda uma situação que a partir de domingo nós começamos a falar para vocês através do estudo Os Profetas. Porque começa com a escravidão do povo na Babilônia. Nós vamos passar pela libertação de Israel do Egito e chegar lá em Jerusalém, em Judá, que é Jerusalém, e lá nós vamos ver o povo indo escravizado para a Babilônia, e daí começa a nossa história profética. Que o Senhor, Deus de Israel, o Messias de Jerusalém,
nos abençoe, nos guarde e nos cubra com seu poder. Deus abençoe.